Lucas capítulo de número 15, versículo de número 16, diz: E desejava encher o teu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Apenas esses 3 versos para que nós possamos, a partir daqui, dar início ao que nós vamos expor à igreja nessa tarde. E eu tomo como base essa parábola, pois é uma parábola muito conhecida, não é o tema, não é a proposta dos achados e perdidos, mas apenas para expor um pouco para a igreja nessa tarde o relacionamento de um pai com filhos. E quando nós pensamos nesse relacionamento entre pai e filhos, nós temos como proposta trazer Cristo para este relacionamento. E quando nós pensamos nessa parábola, a palavra do Senhor nos diz, eu não vou entrar nos detalhes da parábola, porque todos nós conhecemos, mas a palavra do Senhor nos diz que quando esse filho está longe, quando as adversidades chegam, a palavra do Senhor nos diz que esse filho, ele deseja se alimentar, esse filho deseja ter as suas necessidades supridas, mas não pode porque ninguém lhe dá nada. E é interessante que ele vive essa realidade tendo um pai rico, tendo um pai que era um pai justo, um pai bom, um pai amável. E ele pensa consigo, a palavra do Senhor nos diz, ele cai em si e ele pensa, ele sabia que o pai, pense em um pai bom, era o pai desse homem, era o pai do pródigo. A palavra do Senhor nos diz que ele chega a dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ou seja, esse homem era um patrão que era bom, muito bom para os seus empregados. A palavra do Senhor nos diz que ele toma uma atitude, e a atitude que ele toma é baseada na identidade do pai, porque ele sabia que se voltasse para lá e pedisse para ser recebido como um dos seus trabalhadores, como assim ele o fez, o seu pai o receberia. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que o pai recebe além daquilo que ele pensou. Mas isso, por quê? Porque ele sabia o pai que tinha. Quando o filho sabe o pai que tem, quando o filho sabe a mãe que tem, ele sabe a hora certa. Tem coisas que nós, como filhos, tem coisas que em vez de a gente pedir a mãe, a gente vai pedir o pai. E outra coisa, em vez de pedir o pai, a gente pede a mãe, e vice-versa. Por quê? Porque nós passamos a conhecer traços da personalidade deles para aquilo que nós queremos. E aí chegamos à conclusão de que a pessoa certa para atender o nosso pedido naquele momento não é o pai, é a mãe. Então você vai e corre para a mãe. Se você correr para a mãe naquela ocasião, que não é a hora oportuna, ela vai dar um não, sem sentir dor, sem ter dificuldades. Mas a palavra do Senhor nos diz que esse homem, ele caindo em si, ele disse: eu vou para meu pai. Ele se levanta, toma essa atitude tão nobre e vai reconhecendo a sua pequenez em relação aos seus comportamentos. Ele diz: eu vou dizer a meu pai, pequei contra os céus e perante ele. Baseado nisso, irmãos, nós passamos a perceber que todos nós que aqui estamos, tem pessoas aqui que eu quero pensar que teve uma vida desenvolvida apenas com a presença da mãe, outros apenas com a presença dos pais, outros infelizmente com a ausência dos dois, ou quem sabe outro com os dois, e assim sucessivamente. E o que é que os pais têm para nós? Os pais, ele têm um papel muito importante nesse processo de educação nosso, no que diz respeito à sociedade de um modo em geral. E esse reflexo da identidade dos nossos pais vai chegar em nós. Quando nós pensamos nessa identidade, nessa realidade paterna,
quando nós pensamos de pais e filhos e sua identidade em Cristo, eu preciso primeiro pensar com vocês a respeito do que é identidade. E você vai perceber que todos nós trazemos algo que alguém às vezes diz: filho de peixe. Filho de peixe. Você já ouviu aquela frase assim: tal pai, tal mãe? Agora, você sabia que eu achei isso na Bíblia essa semana? Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 16, versículo de número 44, quando o Senhor está advertindo ao povo de Israel, ele diz: eis que tudo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Para você perceber que nós absorvemos, nós já trazemos, nós temos essa carga genética desde o momento da fecundação. E quando nós pensamos a respeito dessa identificação, quando nós pensamos a respeito de que essa identificação tem que trazer também os padrões de Cristo, eu poderia nessa tarde pensar com vocês a respeito na primeira coisa. Eu pensando nessa tarde, eu fiquei encucado com a palavra, eu vi a logomarca do evento tal, e identidade de Cristo. E eu coloquei uma coisa no meu coração: trazer para essa tarde a minha identidade. A minha identidade. Porque a gente fala de identidade, mas você já parou para pensar o que é identidade? O que é identidade? Quem quer vir aqui responder? Ou seja, alguém pode dizer assim: não, identidade é um documento de identificação. Sim. Se formos pensar de modo no senso comum. Mas quando nós pensamos no que é essa identidade, identidade é um conjunto de atributos que caracteriza uma pessoa. Ou seja, quando eu pego a minha identidade, que aqui está, aqui tem informações que vão além dessa foto. Esse momento de identificação, a minha identidade e a sua identidade, vai ter que obrigatoriamente dizer pelo menos, ou ao menos, qual é a tua origem, de quem você é filho. De quem você é filho. No documento de identificação, obrigatoriamente vai aparecer alguma coisa nesse aspecto. No documento de identificação vai ter aqui que dizer qual foi o dia que eu nasci. E tantas outras coisas que aqui tem. Por quê? Porque a identidade é um conjunto de atributos. Ou seja, todos nós que aqui estamos porque estamos em busca da identidade de Cristo. Só que a minha proposta nessa tarde é trazer, antes da identidade de Cristo, não menosprezando Cristo, porque Ele é em primeiro lugar, mas trazendo essa identificação, essa participação dos pais nesse processo de identificação. Mas você pode nessa tarde ter o direito de dizer: mas meus pais não são crentes. Mas você tem toda a capacidade espiritual de influenciar seus pais a conhecer Jesus. E ele vai conhecer Jesus, ou eles irão conhecer Jesus, baseado no seu comportamento, nas características que você apresentar dentro da sua casa. Por isso, da importância de Cristo fazer parte desse momento de identificação. Por isso que quando nós pensamos na identidade, nós paramos e pensamos que para se ter uma identidade, eu tenho que pensar em algo que é idêntico, ou seja, parecido. E quando eu olho para a minha identidade, tem informações aqui que, para quem me conhece, vai dizer que eu apresento características ou do meu pai ou da minha mãe. É interessante, queridos, que aqui estão nessa tarde, que quando nós pensamos nessa questão da identidade, que eu estou falando até agora
parecido em relação, fazendo um paralelo com esse documento. Aqui nesse documento, eu posso identificar informações. Eu posso identificar informações. Quem tomar em mão esse documento vai saber, vai identificar aonde eu nasci. A sua identidade cristã vai ter que dizer para você que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando eu tomo em mão esse documento, aqui está a minha filiação. E através da minha filiação, alguém vai saber quem são os meus pais. Você está compreendendo que a necessidade de você ter uma identidade é porque você não é filho sem pai. Você não é obra do acaso. Você precisa ter, toda pessoa maior de idade obrigatoriamente tem que ter um documento de identidade. Nós chamamos identidade. Quando nós pensamos desse modo, você para e diz assim: será que eu tenho uma identificação? Será que eu tenho um parentesco? De que modo tudo isso se apresenta para mim? É porque quando eu penso em identificação aqui, eu estou falando até então de interação humana. Eu estou falando de que isso aqui compartilha para mim valores. Isso aqui diz respeito a regras, a obrigatoriedade. E quando eu falo disso, eu estou falando para você que é necessário você construir. É preciso você construir a sua identidade. Ah, mas eu já tenho uma identidade. Mas nós estamos falando da identidade de Cristo. Alguém tem que olhar para mim, alguém tem que olhar para você e encontrar todas as características da sua filiação. Por isso que o filho que saiu errante, ele se lembrou do seu pai, porque o pai permitiu-se, através de si próprio, construir uma identidade de que ele era um homem bom, de que ele era um homem justo, de que ele era um homem íntegro, de que ele era um homem reto. E todos nós, sendo filhos ou sendo pais, nós temos que construir ou auxiliar nesse processo de construção de identidade. Então você vai percebendo que quando eu falo desse processo de construção, eu posso nessa tarde aqui, só para saber, pedir que levante a mão, tanto masculino quanto feminino. Quem aqui é pai? Quem é mãe? Levanta a mão. Muito bem, obrigado. Quem aqui amanhã quer ser pai, quer ser mãe? Levanta a mão. Não acredito. Não. Feche os olhos que eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, mas é bom ser filho, né? Foi bom nascer. Foi bom nascer, não foi? Ou seja, nós vivemos essa realidade. Ou seja, eu tenho uma filha de 17 anos. E às vezes ela chega para mim e diz assim: painho, realmente, educar filho dá trabalho. Olha a mentalidade dessa geração. E eu não sei se quando casar eu quero ter filho, não. Ou seja, para nós que somos pais, nós assumimos esse compromisso cristão. Por quê? Filhos são bênçãos. Eu costumo cantar: a melhor coisa que eu fiz na vida foi aceitar Jesus. Eu gosto de cantar o hino de Eusébio de Paula. De tantas coisas que andei fazendo. Mas eu gosto também de dizer, depois de aceitar Jesus, a melhor coisa que eu fiz foi casar.
E quem não quer casar, eu digo, vá orando, pedindo a Jesus que lhe dê um casamento. E que só porque você não quer ter filhos, que Deus lhe dê uns 12. Assim como ele fez com Jacó. E nos 12, você deixar a identidade de Cristo marcada na vida deles. Por quê? Porque o que as pessoas não querem é ter peso, é assumir compromisso, é ter responsabilidade. E deixar marca na vida de alguém, deixar uma identidade, um sinal na vida de alguém, dá trabalho. Dá trabalho. Então, quando nós pensamos nesse momento aqui que eu falei essas palavras a propósito, para que vocês não durmam nessa tarde, qual é o meu papel aqui? É trazer um paralelo em especial para os pais, as mães e pais que aqui estão, e aos filhos que estão a me ouvir, que amanhã serão pais. Por quê? Porque é importante ter a identidade de Cristo na nossa vida. Sejam os pais, sejam os filhos. E isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante, queridos adolescentes, queridos jovens, que eu tive um professor na faculdade, que ele dizia assim, o grande erro da sociedade é que existe curso para tudo. Um homem que não era cristão. Ele dizia assim, existe curso para tudo. Para todas as atividades. Ele fazia uma pergunta. Para ser pai? Vocês, alguém aqui já fizeram? Não. O que nós percebemos é que no processo de estruturação, de identificação, o papel dos pais é muito importante. Nós temos famílias hoje, nós temos filhos hoje, que estão sofrendo muitas vezes na área da identidade ou identificação sexual por causa da ausência dos pais. Isto não é regra. Eu estou falando que há situações onde filhos passam por complexos no aspecto ligado à sexualidade por causa da ausência dos pais. Eu estou generalizando, homem e mulher. Por que isso é importante? Essa identificação. Deixar essa marca na vida dos filhos. Porque nós temos um personagem na Bíblia que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Quem foi esse homem? Quem foi esse homem? Homem segundo o coração de Deus. Quem foi esse homem? É só para não dormir. Homem segundo o coração de Deus. Mas quando você vai ver a história de Davi, a partir do capítulo 11 do segundo livro de Samuel até o capítulo de número 18, você vai ver um homem que como pai foi um fracasso. Um homem que como pai foi um fracasso. Você vai comigo abrir a sua Bíblia no livro dos primeiros reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia. Os jovens, adolescentes, para que você perceba o perigo da não identidade de Cristo trabalhada pelos pais na vida de seus filhos. Porque no capítulo 1 do livro dos reis de Israel, o versículo de número 5 diz, não sou eu, é o da Bíblia, diz assim: então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. Olhe o versículo 6, para que você entenda o perigo da não correção, ausência da identidade. Diz a palavra do Senhor, e nunca
e nunca, eu vou repetir, e nunca, seu pai o tinha contrariado. Porque tem pais que tem medo de traumatizar filhos, de dar um não bem lindo para ele, de dar um não bem linda para ela. Para que não? Para não traumatizar esse adolescente, para ele não crescer um adolescente e um jovem traumatizado. A palavra do Senhor nos diz: e nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência. Ou seja, Davi foi um excelente rei, um majestoso conquistador. Mas como um pai, ele nunca corrigiu seus filhos. Ao ponto de Absalão criar toda aquela situação que você conhece, que você sabe, e ali mostra o quanto Davi foi ausente como pai. A responsabilidade para nós que somos pais, a responsabilidade para vocês que são filhos, essa responsabilidade é de mão dupla. Porque do mesmo modo que a Bíblia Sagrada nos diz: vós pais não irriteis, não ireis aos vossos filhos, a palavra do Senhor nos diz também: vós filhos, honrai vosso pai e vossa mãe, que é mandamento com promessa. Isso é identidade de Cristo na nossa existência. Quando eu afirmo tal situação, é porque eu quero a partir de então trazer algumas situações para cada um de nós aqui, baseado nessa proposta de identificação da identidade cristã, que em primeiro lugar, dentro de vários aspectos que eu vou compartilhar com vocês, é que em primeiro lugar, nós sabemos que vivemos em uma sociedade onde as coisas são difíceis, mas a primeira e principal responsabilidade dos pais desse processo de identidade cristã é sustentar os filhos diante da sociedade que aí está, mas muito especialmente de acordo com a sua disponibilidade. É responsabilidade nossa, nós que somos pais. Nesse processo de identidade de Cristo, eu não posso abrir mão de ter a obrigatoriedade de sustentar os meus filhos. Eu não posso abrir mão. E a palavra do Senhor nos diz isso em Gênesis. Quando o homem peca, o Senhor diz a Adão: olha, você, para se manter, você vai ter que trabalhar. No Salmo de número 128, o Salmo da família, a palavra do Senhor nos diz ali que o homem feliz, o homem próspero, ele tem a obrigatoriedade de sustentar a sua família, a sua casa. Agora, onde é que vem para nós o cuidado em relação a esse aspecto no processo de formação da identidade? É ter em mente que não é correto dar aos filhos tudo aquilo que ele lhe pede. Quantos pais, porque os meninos de hoje são meninos manhosos. Os meninos de hoje, eles sabem estudar o pai, eles sabem manipular a mãe. Ele sabe às vezes chorar, fazer o drama certo. Eu me lembro, porque quando a gente é criança, talvez, o irmão falou que está sendo filmado, talvez é uma fraqueza, mas eu lembro, minha mãe disse que quando eu era criança eu levei uma surra terrível. Porque eu já fui criança. Minha mãe contou que em uma certa ocasião, minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, que ela ia levar uma correção. Porque fez alguma coisa errada. Aí eu fui e disse à minha irmã, o nome dela é Elisângela, a gente chamava ela de Li. Eu disse: Li, quando a minha mãe fez a jura de que ia dar uma surra nela para corrigir, eu disse: chora que ela não bate não. A minha mãe escutou aquilo. Disse: por quê? Porque eu fazia isso quando eu via manipulação. Eu hoje tenho um entendimento para compreender isso. Na época eu não tinha.
Porque quando a minha mãe me ameaçava da sua, eu dizia, já vou começar a chorar. Para quê? Para ela não bater. Eu escutei, a minha mãe escutou. E o que foi que a minha mãe fez? Bateu nos dois. Ela porque merecia e eu porque contei o meu segredo. Ou seja, nós vamos percebendo, irmãos, que os filhos de hoje, nesse processo de identidade, os filhos de hoje são manhosos. Os filhos de hoje, ele obriga você muitas vezes a dar o que não tem. Principalmente, por exemplo, o celular. Tem menina aqui que não tem dinheiro para comprar um caicó para dar a paquera. Mas chora e pede aos pais um telefone de última geração. O pai tira de onde não tem para dar a ferramenta para ele cada vez mais ficar distante, porque essa é a realidade dos dias atuais. Então, eu estou aqui com essa finalidade, de mostrar a você, aos pais e aos filhos, que muitas vezes nós temos que correr atrás dos nossos objetivos. E esse objetivo tem uma proposta espiritual? Tem. Por quê? Porque o trabalho dignifica o homem. O homem que se preocupa em sustentar. É por isso que, aproveitando, eu digo aos jovens que estão aqui e aos jovens, lá na congregação que eu coopero, eu digo isso e tem deles que ficam sem me aceitar. Porque por mim, todo jovem cristão, ele só namoraria quando estivesse trabalhando. Eu tinha isso comigo, pastor. Eu quando comecei a namorar, porque eu tinha um trauma, eu dizia assim, eu não quero no dia dos namorados ter que pedir dinheiro ao meu pai para comprar um presente para a namorada. Pode um negócio desse? Não é sustento? Ah, se pode namorar, pode trabalhar. Eu fui trabalhar de servente e pedreiro. Nós temos que já trazer essa responsabilidade. Agora, se você namora com um rapaz, o pastor da igreja é ele, viu? Mas que chegou. Se você namora com um rapaz que não gosta de trabalhar, mas ele é lindo, ele é fofo, mas é preguiçoso. Identidade, viu? Na identidade eu tenho que observar as características. É identidade. É identidade. Para quê? Para sustentar. Ah, mas não, pai, eu quero namorar com ele assim mesmo porque ele é bonito. Ele é bonito hoje, amanhã ele vai ficar feio e preguiçoso. Aí é que... Quantos casamentos eu já não vi se acabar? Quantos casamentos eu já não vi acabar? De mulheres que se queixam que o marido é preguiçoso. E você quer isso para a sua vida? Nós não somos da doutrina da reencarnação que vamos voltar a passar nessa terra. Nós só passamos uma vez. E o meu propósito de vida é ser feliz nessa única vida que eu tenho para viver aqui na terra. Essa é a minha identidade, essa é a minha busca. Então o homem cristão, o pai, a mãe, os filhos, tem que ter essa responsabilidade de sustentar. Não é dar tudo. Também, se você pode dar, dê. Eu estou falando aqui de pessoas, de filhos hoje, porque tem filho hoje. Não era bem a linha, mas como eu estou vendo aqui, eu vou aproveitar e descer o sarrafo. Sua permissão.